Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vou chamar aqui a minha convidada. Aqui já. Vamos aguardar ela entrar. Olá! Olá! Deixa eu ajustar aqui, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom também? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito. Eu me sinto honrada por fazer parte aí do seu processo de transformação, né? E defendendo de forma tão importante, né, e relevante a área de direito e trazendo essa humanização que muitas vezes as pessoas deixam passar desapercebido, né? E é tão importante dentro dessa área também, que é tão tradicional, né? Sim. Bom, acho que o pessoal está entrando. Para quem não me conhece, para quem está entrando pela primeira vez aqui no perfil, meu nome é Rosane de Andrade Pascoal, sou advogada, advogo há 20 anos. Eu estou como vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santos, São Paulo. Tá? Inclusive, para quem não conhece o tema, para quem não sabe o que é o direito sistêmico, quiser aprender um pouquinho mais, fique atento aí no perfil, que teremos uma live sobre o assunto, bem legal, bem especial também, tá bom? Bom, hoje a minha convidada aqui, especial, Catuxa Rocha, ela é coach de carreira e ela trabalha com o desenvolvimento dessas soft skills na faculdade, dentro da área de humanas e também de biológicas. É isso, Catuxa? Bom, se Isso mesmo, da apresenta, área melhor da você saúde. falar da saúde, isso. Muito bom. Então pode se apresentar. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, me senti muito honrada por estar aqui com seus clientes, querendo ou não, seus colegas de trabalho, as pessoas que te acompanham. Então, obrigado pelo convite. Meu nome é Catuxa, eu sou professora universitária e dentro dessa profissão de docência, né, eu descobri o desenvolvimento humano. Então, eu sou biomédica de formação e através dessa experiência eu comecei a descobrir o que eram essas competências emocionais. Então, eu fiz um curso, primeiramente, para entender melhor como que eu funcionava, para eu entender o que estava se passando comigo, para depois eu começar a entender o outro. E aí, nesse momento, eu descobri coisas incríveis, né? Sobre a minha vida, sobre a minha rotina, sobre a maneira que eu tenho de me relacionar com as pessoas. E a partir disso, eu consegui conciliar essa ideia com o meu trabalho. Então, lá na faculdade, existe uma disciplina onde a gente trabalha essas competências socioemocionais com os alunos do primeiro ano, onde eles têm essa oportunidade de fazer essa autorregulação. Então, eu juntei, né, aquilo que eu já tinha afinidade, né, dentro da área, e comecei a inserir tudo isso dentro da área das humanidades e da área da saúde, né, que é o meu conforto. Então, eu tenho trabalhado muito, já fazem 2 anos que eu tenho feito processos de desenvolvimento com vários tipos de profissionais, tanto para a vida pessoal quanto para a carreira. E. Opa! Caiu o meu pedestal aqui. E dá super certo, né? Então, eu acho que você teve essa experiência comigo. Num primeiro momento, a gente fez aí uma amostra, né, de tudo O isso junto. início, é o início. A gente pôde ver alguns pontos que são importantes e já dá para perceber o quanto que a gente precisa se ponderar, o quanto a gente precisa se conhecer um pouquinho mais e o quanto isso influencia diretamente no nosso trabalho e na nossa vida pessoal, nas nossas relações, da maneira como a gente se comunica. Então, eu sou uma nova fã do desenvolvimento humano e defendo isso principalmente na carreira, né? E é apaixonante, né? Dá para entender por que você gosta e faz tão bem seu trabalho, porque é realmente apaixonante. Ai, que legal, Catuxa. Realmente é um lado que muitas pessoas não param para analisar e não param para observar sobre, mas quando a gente começa a ler, dá um ponto de atenção para tudo isso, a gente começa a ver como a gente está atrasado, né?
como a gente está atrasado no desenvolvimento, como a gente está longe aí da famosa perfeição ou do mundo ideal, ou de ser a pessoa ideal. A gente está em constante autorregulação, mas ter a consciência disso já é um bom caminho. Eu falo que é um processo, é diário, né? É, todo dia a gente tá ali, todo dia, né? Você tá vendo, ai, fiz isso, não é legal, ai, vamos lá, vamos voltar. Vamos. Acho que isso que é interessante. E realmente, né, dar o primeiro passo. Ah, legal, Catuxa. Vamos começar então, acho que Vamos primeiramente lá. falando sobre o que são essas soft skills. Bom, as competências socioemocionais, né, elas têm essa nomenclatura de soft skills pela língua inglesa, e nada mais são do que competências que a gente não consegue mensurar ou colocar no nosso currículo. Então, nós estamos acostumados, né, dentro de um processo de graduação, pós-graduação, de estudo contínuo, de ter títulos. Então, a gente, quando é pequeno, geralmente, o pré-adolescente, a gente faz curso disso, curso de inglês, curso de música, tarará. A gente vai fazendo esses mini cursos que geram certificados, né? Depois, a gente vai percebendo que por mais que a gente tenha essa evolução, estude numa boa escola, que é importante, né? Que a gente faça uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, mestrado, doutorado, isso não basta no mercado atual. Então, quando a gente olha para trás, e aí eu estou falando de uns 10 anos para cá, quando a gente passa a olhar, a gente percebe que isso não é o suficiente hoje. Então, não sei se você conhece, mas a Sofia Esteves, que é uma das maiores recrutadoras do estado de São Paulo, ela diz que hoje, né, ela acaba fazendo essa análise que antigamente ela contratava as pessoas pelas hard skills, que são as competências técnicas, pelos títulos. Então ela olhava e falava, puxa, esse daqui trabalha em tal lugar, vou chamar ele. Mas ela acabava desligando esse colaborador da empresa pelas soft skills, porque ele tinha um super gabarito, mas ele não sabia se relacionar com pessoas, ele não sabia ser líder, ele não sabia fazer gestão de tempo. Competências emocionais. Essas daí são primordiais para que eu possa me desenvolver. Ah, legal. Deu uma travada aqui, não sei se para você ficou ok. Pra gente deu uma travadinha, mas deu para entender. Ah, aqui não travou. Pelo menos não É, percebi. né? Tá, vamos lá. Então, e qual a importância, né? Você falou um pouco aí da contratação pelas empresas. O que você pode falar sobre a importância, né, do desenvolvimento dessas habilidades? Bom, quando a gente fala sobre desenvolver competências, a gente precisa, em primeiro lugar, falar sobre autoconhecimento, né? Então, quando eu me conheço, eu sei como eu funciono, quais são as coisas que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem, eu começo a entender melhor o que está acontecendo com a minha profissão, eu enxergo a minha missão, o meu propósito, né? Então, eu estar atualizada e estar conectada com o mercado de trabalho é extremamente importante para que eu seja um profissional protagonista. Então, hoje a gente tem uma visão de que muitos profissionais estão se formando em diversas áreas, tá? E aí eu escutava muito isso de parentes, né, falando para mim, ou parente dos alunos comentando com eles, eles vinham conversar comigo. Ai, professor, eu gosto tanto, por exemplo, da área de administração, mas a minha família fala que isso está saturado. Não existe área saturada uma vez que você quer fazer diferença nela. Então, se você se comportar como um mediano, possivelmente você vai estar na linha média. E aí, talvez para você as coisas sejam um pouco mais difíceis. Mas se você se manter numa linha acima, fazendo diferente, buscando novas possibilidades, sendo protagonista, trazendo a responsabilidade da mudança para você, possivelmente você é uma das pessoas que vão estar lá no destaque, né? Então, aos poucos a gente percebe, e acho que você vai estar percebendo isso, que quando a gente começa a se destacar na nossa área, quando a gente começa a mudar, a se autoconhecer, se desenvolver, outras pessoas ao nosso redor percebem isso. Nossa, você está diferente. Nossa, tal coisa está acontecendo. Nossa, você mudou. Por quê? Porque você muda internamente e automaticamente toda a sua visão acaba passando por essa transformação, né? Então a gente começa a identificar os nossos pontos a serem desenvolvidos, a gente cria mais clareza, né? É muito mais fácil da gente saber lidar com as adversidades. Nós sabemos que dentro de todas as profissões nós temos dificuldades.
A gente lida com pessoas. Então, uma vez que eu tenho que ter um relacionamento com alguém, eu nunca sei o que está se passando na cabeça do outro. Eu não sei a história dele, a bagagem dele, a vivência dele. Eu preciso compreender isso como profissional também, né? Respeitar. Então, é um dos pontos importantes para a gente poder desenvolver. E também, algo super importante que tem a ver com o nosso momento atual, é a flexibilidade. Então, hoje nós percebemos que aqueles profissionais que estavam mais flexíveis, eles não se retiraram do mercado tão facilmente. Então, se eu fazia um tipo de atendimento, eu passei a fazer outro. Então, se eu tinha um método de trabalho, eu passei a fazer de maneira diferente. Então, eu, de repente, como professora, deixei de estar na sala de aula e passei para aula remota, né? Mas eu não deixei de fazer o meu trabalho. Mas sempre tentando a excelência. Por quê? Buscando ferramentas, buscando métodos, para que a gente nunca diminua, né, esse processo que nós temos aí de se desenvolver. Então, é importante, né, desenvolver essas competências socioemocionais em qualquer momento, para a vida pessoal e para o trabalho. E falando, né, especificamente aí da área das humanidades, não tem jeito, eu estou lidando com pessoas. Então, eu preciso ter a consciência disso. Se eu conheço melhor as pessoas, os meus clientes, mais êxito eu vou ter na minha área ou na minha profissão. Sim, é muito legal você falar isso, porque assim, a gente lá na comissão também tem esse trabalho, né? Tem esse viés de trabalhar o autoconhecimento. E isso como impacta? Impacta diretamente, assim, no relacionamento, tanto pessoal como profissional. O profissional é incrível como mudam também os clientes que nos procuram, porque você acaba ressoando de uma outra forma, né? Então isso é muito legal. Sim, as pessoas começam a se aproximar pelo jeito que você se comunica, pelas coisas que você escreve, pela maneira que você tem de abordar. Eu sou sua cliente, eu já falei isso para você, né? Da maneira mais simplificada. Poxa, eu leio um contrato seu e entendo o que você está falando. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de ler contratos que eu falei, meu Deus do céu, o que está escrito aqui? Então, a maneira com que a gente comunica, a maneira com que a gente se relaciona com o cliente, isso é extremamente importante. Eu também acredito muito nisso. E o que a gente pode colocar assim para o pessoal? O que esse desenvolvimento, na verdade você já falou, né? O que esse desenvolvimento pode reverter aí no atendimento, né, do advogado no dia a dia? E o que pode, na verdade, ajudar a atrair novos clientes, a se apresentar, né, na verdade, de uma forma geral? Certo. Primeiro, a gente tem que analisar o que está combinando com o nosso momento. Então, quando eu vou escolher uma competência a desenvolver de alguma maneira, né, eu preciso saber o que está acontecendo comigo naquele momento. Se eu tenho autoconhecimento desenvolvido ou em desenvolvimento, eu já consigo imaginar o que eu quero e o que eu preciso. Então, quando a gente atinge, né, esse nível de maturidade, eu falo, é quando a gente olha para si e fala, puxa, eu peco nisso daqui, eu preciso trabalhar. Puxa, isso aqui ainda não tá bom, eu preciso melhorar isso aqui. Então, esse já é um ponto para a gente começar observando. Então, ver as necessidades do momento, trabalhar muito o autoconhecimento, entender que a profissão ela tem desafios, e esses desafios eles nos motivam a movimentar, né? Então, é um caso difícil, um cliente que não está entendendo nada, ou então uma conciliação que você está vendo que não vai dar certo. Então, a gente começar a trabalhar para entender melhor os nossos desafios da profissão e quem ensina isso para a gente? Os nossos clientes, os casos que a gente recebe, os próprios negócios envolvidos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de atendimento ao cliente e soft skills, né? Então, como as soft skills podem ajudar o profissional advogado, eu posso falar sobre a adequação do meu atendimento. Eu saber personalizar, por exemplo. Então, se eu tenho um cliente que funciona de tal maneira, eu tenho flexibilidade de personalizar para ele. Então, aquele meu cliente, eu vou precisar ligar para ele. Este cliente, eu vou precisar fazer uma chamada de vídeo. Esse cliente não vai ter jeito, eu vou ter que encontrá-lo pessoalmente, presencialmente. Então, a gente começa a adaptar essas situações, ver como cada um funciona. Essa coisa de WhatsApp é muito prático, mas nem sempre funciona para algumas profissões, né? A gente precisa ter cuidado com tudo isso. Falar a língua do cliente. Então, mais uma vez, né, super importante. Eu me adequar ao público. Eu saber para quem eu estou falando, o que eu estou falando. Então, se o meu cliente quer A, eu não posso falar com ele B. Se ele é mais formal, eu preciso trabalhar com ele formalmente. Se ele é mais informal, eu também preciso ter essa flexibilidade. Isso vai te trazer mais proximidade do cliente e você vai desenvolvendo cada vez mais essas competências. A gente tem muita dificuldade de não imprimir a nossa identidade na nossa fala.
Por quê? Porque nós viemos de uma construção, né? Nós temos princípios, nós temos valores, a gente tem crenças limitantes, com certeza, né? Enraizadas em nós ainda. Então, é importante a gente desenvolver essas competências para a gente não imprimir isso no cliente. Então, eu vou contar um caso super rápido, que tem a ver com a área. De repente, um cliente, ele não foi bem atendido, ou então não deu certo um equipamento que ele comprou, ou uma compra que ele fez, veio com defeito e ele quer fazer a troca. Ou então, o equipamento veio quebrado. E a gente precisa acionar um advogado para nos dar respaldo para saber como funciona o processo. Eu posso ter um tipo de cliente que fale assim, olha, eu quero tirar até o último centavo, eu quero o meu direito. Eu posso ter cliente que vai falar assim, olha, eu realmente só quero o meu. Eu posso ter cliente que vai falar assim, olha, eu não vou cumprir essa briga. Então, a gente precisa se flexibilizar para entender qual é o motivo do meu cliente, quais são as vivências dele, por mais que a gente entenda que se a gente fosse mais a fundo, a gente ia ganhar. Porque vocês, de repente, com a experiência dentro do direito, sabem quando ganha uma causa, quando não, ou quando vale a pena insistir. Vocês têm esse feeling, o cliente não tem. Né? E muitas vezes a gente tem que respeitar isso, porque é da vivência. Então, desenvolver essas competências sem imprimir a nossa identidade dentro do caso, né? A gente aprende com isso. É desafiador, tá? Como tudo na vida. Não tem jeito, né? Se alguém perguntar pra você, você gosta de tal coisa e você não gosta, é difícil, você não vai se posicionar. Claro que vai, mas a gente precisa saber o momento certo para isso, né? Nem impor e deixar sempre o cliente à vontade para ele poder seguir da maneira que ele acha pertinente, né? Em relação a isso, é bem pertinente que você colocou. Eu até escrevi isso no meu perfil já, falando sobre esse até onde ir, né? A gente também tem que aprender, porque muitas vezes você sai da faculdade, não, vou brigar até o final, tal, tal. E o cliente chega e fala para você, não, até aqui, por exemplo, você conseguiu uma sentença, né, em primeira instância de X. E você sabe, como você falou, né, eu sei que eu posso conseguir mais. E o cliente fala assim, não, para mim tá ótimo, eu queria resolver isso, não quero mais. Você também tem que ter, né, esse feeling e respeitar, né, o cliente. Isso a gente vai aprendendo, com certeza. Né? Não é Sim, e ensinado também isso. isso tem a ver com a experiência, com a bagagem, com a mochila. E isso tem tudo a ver com soft skills. Porque tudo que você aprende no decorrer, eu costumo dizer que a gente nasce e já ganha uma mochilinha. A gente pega algumas pedrinhas do caminho e coloca na mochila. Outras a gente pega da mochila dos outros e coloca na nossa. Às vezes a gente joga a mochila no chão que tá pesada. Às vezes a gente carrega a mochila de todo mundo. É uma loucura, mas a gente tem essa consciência desse movimento, né? Então a gente precisa respeitar. No caso também de clientes, por exemplo, que você vê que, sabe, é um cliente honesto, é um cliente que tem princípios, que você olha e fala, puxa vida, não merece essa situação que tá passando. Mas o cliente fala, olha, tudo bem, eu só quero o que é meu de direito, a pessoa não quer, ok. Isso pode acontecer com os processos de separação também, em família, né? Aquela coisa de organizar pensão, valores, etc. Que às vezes, né, as mães não se posicionam. Cada pessoa sabe do seu momento, cada pessoa sabe da sua experiência, da sua vivência. E cabe a ela escolher o que é melhor naquele momento, né? Eu costumo dizer que paz, nada paga a nossa paz, né? Então, cada um tem um processo diferente de identificar tudo isso. Sim, nosso papel, na verdade, como advogado é sempre informar dentro do que é possível, mas a palavra final sempre vai ser do cliente, né? O cliente é que vai falar, olha, vamos por esse caminho ou vamos por esse? Desde que você coloque, explique quais as consequências de cada decisão que ele vai tomar, eu acho que é por aí, sim. Sim, com certeza. Isso que você falou da flexibilidade é muito importante, né, nesses tempos atuais aí em que vivemos. Então, tem advogado que, de repente, trabalhava mais daquela forma mais tradicional mesmo, né, de só atender no presencial. Foi obrigado, praticamente, a aprender né, se reinventar, na verdade, né? Atender por videoconferência, WhatsApp, né, isso realmente faz toda a diferença. E o que eu costumo dizer é que a pandemia, muitas pessoas reclamam, né, de tudo que aconteceu. Eu tenho um olhar mais positivo para tudo isso, tá? Claro que aconteceram coisas que realmente não eram do meu grado, mas eu tenho que pensar positivo, porque foi um convite à evolução. Mexeu na gente, né? Deu uma chacoalhada. Ou você vai ou você fica, né? Ou você se conhece ou não, ou você entende sua família ou não. Então foi uma coisa assim que a gente precisou evoluir. E tudo evoluiu. A maneira com que a gente faz compras,
a maneira com que a gente limpa as compras quando chega, higieniza, a maneira com que a gente escolheu se alimentar, se exercitar, tudo mudou. Então, não teria cabimento as profissões não mudarem também, né? Elas precisavam passar por isso, e particularmente dentro da área do direito, eu não sou advogada, mas como eu comentei com você no começo, eu dou aula de desenvolvimento para os alunos do curso de Direito e aprendi muito com eles. Falar um pouquinho mais Nossa, disso, que eu aprendi achei muito muito com interessante. eles. Na universidade que eu leciono, no primeiro ano, o aluno ele tem a possibilidade de ter contato com competências socioemocionais. Então, existe uma disciplina e ele desenvolve um projeto social, ele desenvolve competências socioemocionais a partir de ferramentas. Então, tem tudo a ver com autoconhecimento, tem tudo a ver com mentoria, com processo de coaching, mas é coletivo, porque é dentro de uma sala de aula. E o mais interessante é que essa sala de aula é mista. Então, por exemplo, no semestre passado eu tinha o curso de Direito com o curso de Gastronomia. Aí você fala assim, mas o que o direito tem a ver com a gastronomia, né? E juntos nós conseguimos aí alinhar questões que tinham tudo a ver. Por exemplo, leis trabalhistas. O que o direito poderia respaldar em relação ao pessoal da gastronomia? Né? Quais eram as leis que eles podiam se debruçar? Como que eles podiam regulamentar um serviço? Quais eram as possibilidades? Carga horária? O que eles poderiam saber? E claro, o direito ele tem um olhar mais tradicional, completamente diferente da gastronomia, por exemplo. Mas deu tão certo essa mistura, esses alunos aprenderam tanto, que foi super legal, porque o pessoal do direito ele falava mais na aula, eles traziam mais evidências, mais casos, o pessoal da gastronomia um pouco mais tímido, mas trazendo mais leveza também para alguns entendimentos. Então, é uma possibilidade que a gente tem do aluno no primeiro ano desenvolver essas competências. Então, eu já percebo, esse processo já tem há quase 5 anos na instituição, e eu percebo que o aluno que teve no primeiro ano e hoje que ele está se formando, é um aluno completamente diferente. No primeiro ano ele fala assim, puxa, o que é isso, né? Eu nunca tive isso. Professora, eu tenho família de advogados, eu falei para meus pais que a gente faz essa aula, ele perguntou se eu posso assistir, se ele pode assistir, eu falei, claro que pode. Quantas vezes tivemos familiares escutando a aula, né? Porque é diferente, assim, é um olhar mais humanizado, é um olhar mais na pessoa e não na ação, na coisa, no processo, né? É na pessoa. Então, é super grandioso. Né, Catuxa? Somos pessoas, sim, né? Antes de mais nada, pessoas. Depois, né? Vamos escolher a carreira, a profissão a seguir. Então, isso não tem como, né? Sim. Separar. Sim, eu falo bastante sobre isso. Eu falo que gente precisa de gente para ser gente. Então, eu sou quem eu sou, porque eu tive na minha vida pessoas que me ensinaram a ser como elas ou não ser como elas. Mas elas me ensinaram. Então, todas as pessoas que passam na nossa vida, todas as pessoas que passam no nosso trajeto, elas ensinam algo pra gente. Né? Tem gente que fala assim, fulano passou na minha vida, graças a Deus que foi, que não me ensinou nada. Não, ele te ensinou a não ser como ele. Tá tudo certo. Te ensinou alguma coisa, né? Então, essa troca é muito importante, né? Então, a área de direito, ela trouxe várias possibilidades para esses alunos, né, estudarem um pouquinho mais. Eles redigiram textos, a gente trabalha comunicação, oratória. Nossa, é muito legal, né? E é um diferencial para o profissional. Porque hoje a gente está seguindo a contramão disso tudo. Porque antigamente a gente se formava tecnicamente, firme, e lá na área, quando te jogavam lá, né? Agora com você tinha que aprender isso por si só. Ninguém te ensinava. Hoje a gente tem essa possibilidade da gente aprender enquanto estudante. E aí, assim, eu acho que é um ganho absurdo. É uma visão muito ótima, né? Se tivesse tido isso na faculdade, meu Deus. Mas ainda sim, a gente enxerga com mais amadurecimento tudo isso, né? A gente consegue enxergar a importância de tudo isso. Eu costumo dizer que quem acha que desenvolvimento é balela ou quem não quer se desenvolver não está preparado. Precisa se preparar, né? Não está no momento. Vai chegar para a pessoa um dia, tranquilamente. E cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo também, mas sempre é tempo, né? Eu sempre falo isso, sempre é tempo da gente começar. Sim, eu comecei agora, ó, pouco tempo aí, com os meus 28, 27 anos eu comecei a ir pensar, primeiro comigo, depois com outro, mas primeiro comigo, sempre tive esses questionamentos. Tem pessoas que estão começando aos 40, outras aos 60, outras aos 80. Tá tudo certo. E o importante é o momento do despertar, né? E sim, mudar a vida, não tem jeito. E o que você pode falar? Mais alguma coisa sobre a carreira do advogado em si? Com esses desafios aí
da atualidade? Sim, eu acho que é importante a gente falar sobre como essa soft skills pode ajudar o profissional advogado a conquistar mais clientes. E aí a gente precisa ter um ponto de atenção. Na área, você sabe muito mais do que eu, né, com bastante propriedade, que a gente tem que tomar muito cuidado com o marketing nessa área, né? Então a gente precisa começar devagar, a gente tem que começar aos poucos, a gente não pode fazer promoções, vender produtos, mas nós podemos trabalhar com conteúdo. Então, hoje é muito mais fácil você conhecer profissionais da área, porque eles contam um pouco sobre a vivência deles, eles contam sobre a experiência, eles dão algumas dicas, né, de situações que podem acontecer. Então, a gente está mais próxima. Então, a pandemia ela trouxe essa facilidade. A gente está mais próximo de profissionais que a gente admira ou que a gente tem vontade de conhecer para poder desenvolver. Outra coisa interessante também é que através do autoconhecimento e do desenvolvimento das soft skills, eu tenho aí um ganho do autoconhecimento. E aí, o que eu tenho de possibilidade? Eu até comentei isso com você. Tem uma advogada que eu conheço, que quando ela se formou, a Larissa Paola, ela se formou e ela disse assim, nossa, eu não gostava da área, né? Ela cansava de contar a história dela. Ela falava, olha, eu não gostava da área, nada me agradava. Eu passei por um processo de imersão, de autoconhecimento, e aí foi quando eu descobri o que eu gostava da área do direito. E hoje ela trabalha com registro de marcas. E ela fala que ela é extremamente feliz. Então ela trabalha da casa dela, ela trabalha de forma séria, né, de forma congruente, ela tem os clientes dela, mas ela trabalha da casa dela, no momento dela. Então, a gente se conhecer faz com que a gente direcione a área que a gente gostaria de trabalhar, o nosso nicho. Isso demora, às vezes, a acontecer, né? A gente não sai da faculdade preparado para isso. Muitas vezes a gente precisa experimentar essas áreas. E aí, experimentando, que a gente vai direcionando, né? E também é interessante a gente falar sobre a questão da transição dessa pandemia. Então, se a gente for pensar na área de direito, olha quantos profissionais trabalham hoje com a questão de constelação. Hoje a gente trabalha com a equipe multiprofissional, então associado aos profissionais psicólogos, por exemplo, ou outros profissionais terapeutas holísticos. Então, às vezes, a gente vai misturando essas técnicas. Eu não estou tirando o jeito tradicional de olhar para o direito, e nem a seriedade. Mas eu estou adicionando a esses processos o que tem na atualidade. Porque o mundo muda. Eu preciso também mudar, né? Eu comentei com você, lembra quando a gente chega, assim, geralmente num escritório de contabilidade? Geralmente é aquele escritório meio macabro, cheio de papel, né? Que você olha e fala, meu Deus, quanta coisa! Quando você entra num local desse, hoje a gente já estranha, porque a gente fala, poxa vida, tá tão tecnológico, né? As coisas estão tão, manda por e-mail, escaneia, imprime, guarda na nuvem, que a gente acha estranho. E por quê? Dependendo da profissão, a gente precisa se atualizar, né? E essa pandemia foi um convite, né, à nossa evolução. As constelações, as rodas de conversa, isso que você faz com o seu grupo é incrível. Vocês se encontrarem em momentos para discutir situações, para falar sobre percepções, pontos de vistas diferentes. Hoje a gente tem a possibilidade de convidar pessoas que nem são da área do direito para poder conhecer um pouco mais. É aberto, né? As pessoas podem experimentar dessa vivência. Puxa, isso é muito engrandecedor. A troca de experiência, a partilha entre profissionais, essa proximidade. E aí mostra o quanto a gente sai do tradicional e entra no diversificado. Entra no mundo novo, pandemia, né? Então, assim, a tecnologia, ela foi chegando aos poucos. Desde outras gerações aí. A gente aqui não estava percebendo. Mas agora a pandemia ela deu um start para que a gente estivesse mais próximo do cliente ou dos nossos colegas de profissão através da internet. Então mudou-se o perfil, não tem jeito, é algo que precisou se adequar. E aí trazendo algumas possibilidades dentro dessas áreas, né? Conversando um pouquinho com as áreas que você atua e que estão presentes no direito, por exemplo, cada área, ela pode trabalhar de uma maneira diferente, assim como eu comentei, né? A Larissa, ela trabalha com marcas. Aumentou o campo com essa pandemia também, porque as empresas não sabiam como funcionavam na pandemia, não sabiam sobre contrato, não sabiam sobre leis, e elas tiveram que contratar esses profissionais. Em contrapartida também, os empregados tiveram que procurar também informações, porque muitas vezes as empresas não sabiam lidar com isso, e eles estavam sendo prejudicados. Então, eles precisavam buscar também informações para poder entender esse processo, né? E aí, falando da área trabalhista. As empresas também que não souberam lidar com essas novas regras. Então, o profissional advogado precisou estar aí à frente, orientando
cada vez mais, e essa quantidade de conteúdo que é colocada na internet é importante também para a gente entender melhor. Em relação ao consumidor, né? A área do consumidor. A gente teve muitas compras online, fraudes, né? Situações clonagens. Recentemente teve uma influencer digital que passou por uma situação dessa e ela estava comentando, ela até relatou um processo do que estava acontecendo. Então ela foi lá no escritório com uma advogada, pediu explicação, a advogada explicou o que tinha acontecido, como que poderia proceder nesses casos, que cada caso era individual, que precisava, né, de um olhar individual, mas enfim, passou esse processo. Então quer dizer, é uma área tradicional que ela ainda está em alta. Está tudo acontecendo aqui, basta você olhar para essas situações, dependendo do que você gosta de atuar. Né? Então, na questão da família, puxa, a pandemia foi um convite à evolução na família. Você teve que entender como que a sua família funcionava. Né? Então, hoje a gente tem processos aí gigantescos. Hoje a gente tem o maior número, né, de pessoas que deram entradas em separações. E que você, como profissional, muitas vezes, nem consegue fazer uma conciliação porque foi muito forte o impacto. Né? Tiveram a certeza, aquelas famílias que não ficavam em casa e passaram a ficar. Né? Eu costumo dizer, é fácil a gente manter um relacionamento à distância. Né? A gente vê final de semana, só vê para sair para comer uma pizza, tarará, tá ótimo. Você viver dentro da casa, totalmente diferente. Então, a forma como que vocês lidam com essas situações precisaram ser mais empáticas, vocês precisaram entender melhor o que estava acontecendo. Né? A questão de filhos também, ver se de repente é o caso de tentar uma conciliação, é o caso da gente conversar mais, estender mais tudo isso ou não. Né? A sensibilidade de vocês ficou mais apurada em relação a isso. E claro, né? Aquela coisa de precisar se locomover para o fórum, de repente buscar documentos, algumas coisas digitalizadas puderam acontecer. Então, como tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, eu vejo a pandemia como um ganho muito grande para a área do direito, porque você pôde trabalhar na sua casa, se adaptar, ter os subsídios necessários, porque vocês precisam de um espaço, né, com calma para poder pensar e se concentrar, um bom computador, uma internet. Mas eu acho que a maioria conseguiu se adaptar a isso e trouxe bons frutos, né? Porque a gente vai aprendendo na profissão, não tem jeito. Sim, eu acho que eu também consigo ver dessa forma, né? Ver o lado bom, lado positivo e os ganhos, né? Com certeza. Porque tudo se desenvolveu muito mais rápido, né? Nessa pandemia, não tem dúvidas, né? E a gente também teve que se reinventar, teve que se adaptar de uma forma também bem rápida. Sim, mas eu sim. vejo como de forma positiva, assim. Sim, andando aqui pelos comentários, deixa eu dar uma olhadinha aqui se teve perguntas. A Márcia Franco colocou, o mercado hoje pede uma visão globalizada do jovem. Sim, né? É aquele olhar mais atuante. Depois ela colocou, você passa a acreditar no seu trabalho. Acho que quando a gente vai trabalhando o autoconhecimento, a gente começa a ter mais confiança, a desenvolver, né? A Jussara colocou, estou adorando. Sou mãe de advogada. Linda. Muito bom. A Márcia falou aqui, né? Tivemos que nos reinventar, né? Todas as profissões, não teve jeito, né? Ou a gente seguia, ou a gente ficava esperando tudo passar, quando passar, para poder movimentar. Então, hoje, que a gente tem um pouquinho mais de certeza do que está acontecendo, um pouquinho mais de clareza, já se passou um ano, praticamente. Então, será que a gente deveria esperar mesmo esse tempo todo parado, vendo tudo isso passar? Não. Ou a gente realmente precisaria se movimentar? Então, eu respeito aquelas pessoas que se fecharam um pouquinho nesse momento para se entender e organizar suas ideias. A gente não precisa ser produtivo 24 horas, eu falo sempre isso. Não preciso ser produtivo todo dia, não preciso acordar cedo todo dia, eu não preciso fazer atividade física e comer bem todos os dias. Não preciso disso. Isso é uma cobrança nossa, interna. Mas quanto mais eu puder trazer uma qualidade de vida para mim e conciliar trabalho, vida pessoal, propósito, missão e o que o mundo precisa, aí a gente chega aí mais próximo de uma evolução e de um desenvolvimento. É isso, né? A gente tem que estar bem para poder fazer o nosso trabalho bem. Não é verdade? Sim, com certeza. E a gente vai aprendendo, né?
Olha a Daiane aqui, Sim. minha amiga, falando, home office é para os fortes. Realmente, a gente tem que impor alguns limites, Sim. tem que se adaptar. Às vezes não é fácil, né? Muitas vezes com filhos, em home school e tudo mais, mas dá certo. Eu acho que Sim, a gente basta a só tem gente ganho. planejar, né? Basta a gente planejar. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que planejar, usar o planner, né, para poder colocar em Sim. dia as nossas tarefas, ver o que a gente vai deixar para depois, o que a gente vai priorizar. É um grande desafio, né? Mas o importante é a gente E estar em tem tudo a movimento ver, sempre. né? Sim, e a questão do autoconhecimento tem tudo a ver, né, Catuxa, com a produtividade, com tudo. Na verdade, reflete em tudo, né? A Sim, gente se sim, com conhecendo certeza. consegue também trabalhar melhor, deixar o tempo que a gente precisa para o autocuidado, né? Para se cuidar. Acho que é Sim, por aquele aí, né? momento de casa, né? Aquele momento, o profissional, para ele render, né? Para ele entregar o que ele precisa, o que ele gostaria, ele precisa ter um momento de pausa, porque é no lazer, é na pausa que a gente cria. A gente não cria ficando na frente do computador lá se Não. saturando. Não tem jeito, a gente precisa de uma pausa, né? Eu chamo isso de bloqueio criativo. Muitas vezes a gente fica lá tentando, 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 desliga, vai fazer outra coisa e depois retoma. Que E aí aí, vem, e querendo ou aí não, as ideias a vêm. ideia vem, né? A ideia vem, a resposta vem. É bem isso mesmo. Sim, com certeza. A Márcia, fazer parcerias, né, sócia? Sim, claro, Márcia, sempre, sempre. Sim, é muito bom A juntar os Márcia, profissionais da área, né? Então, eu vejo essa possibilidade, né? Aquele profissional que ele quer caminhar sozinho, ele vai ficar para trás. Nada nessa vida a gente consegue sozinho. Nada, tá? Nada. Sempre a gente precisa de pessoas. Então, se a gente puder juntar com os nossos amigos, com os fortes, né? Que eu costumo dizer, aqueles que topam, juntar, dar as mãos e seguir na nossa carreira, muito mais fácil da gente prosperar, porque a gente está junto com alguém. Né? A gente partilha as nossas dificuldades, os nossos aprendizados e a gente vai seguindo. Quando a gente quer ser muito individualista e fazer tudo sozinho, pode ter certeza que alguma coisa aí você vai ter que deixar para trás, não vai ter jeito. não dá, a gente se sente sobrecarregado, o negócio, né? O trabalho não flui, não rende. Então, realmente, a gente precisa, sim, ter lá os amigos. Nem que seja para tirar uma dúvida, olha, socorro. Sim, e Mas partilhar, né? é, Porque é o que eu falei sobre a gente imprimir a nossa identidade. Você pode estar tendo um olhar para um caso que não é essa a única possibilidade, mas naquele momento você só está enxergando aquilo. Então, quando a gente partilha com um colega, ele dá um outro olhar. E aí você reflete e fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, é o meu ponto de vista. É o famoso papel, né? Eu escrevo o número 6, você tá de frente, olha 9, eu olho 6. É a mesma coisa, mas cada um perfeito. tem um olhar diferente. Então, a gente precisa partilhar, não tem jeito. Na minha área, assim, na saúde, na própria docência, no desenvolvimento humano, eu também tenho um mentor. Né? Então, assim, não é tudo da minha cabeça. Eu preciso de alguém para me oxigenar também, para que oxigene outras pessoas. Então, é a partilha. É um ciclo, né? Isso que é o mais legal, né? A gente tá sempre aprendendo, sempre trocando, que é isso que é importante, né? Sim, com certeza. A gente só ganha. Ah, Todos ganham, todos ganham. sim. Ah, legal, Catuxa, adorei. Você tem mais alguma coisa que você lembrou, assim, que seria legal de falar para os colegas aí, advogados? Olha, uma coisa que eu acho interessante a gente falar, principalmente para quem está iniciando na área, tenha paciência e resiliência, né? O primeiro é porque às vezes você não tem condições naquele momento de ter um escritório, de ter o seu próprio, a sua empresa para poder iniciar. Você às vezes precisa trabalhar com outras pessoas. Tem um lado bom disso, você vai aprender. Então, muitas pessoas falam, ah, não, mas é porque às vezes a gente vira escravo, estagiário fala isso, né? A gente fica entregando papel, a gente não faz nada. Faz sim, vocês aprendem um pouco, né? Então, tenham paciência no começo. Todas as profissões têm as suas limitações, mas façam estágio na área. Busquem profissionais, nem que seja para ficar meia hora, uma hora, qualquer momento que vocês puderem, fiquem com profissionais bons. Entrem em contato com os bons profissionais, peçam estágio, né? Peçam essa oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais, façam leituras edificantes. Meu Deus, é importante ler, porque quando a gente lê, a gente fala melhor.
E na área, né, do direito, a gente precisa se comunicar muito bem. Então, é importante que a gente tenha essa visão também e tenham perseverança. Calma, façam com calma, com qualidade. Em algum momento vocês vão descobrir o nicho de vocês, experimentem as áreas, passem por elas sem nenhum tipo de preconceito, para depois vocês poderem decidir de fato o que vocês querem. É muito importante que a gente deixe o jovem um pouquinho mais tranquilo, né? E não cobre ele, ó, saiu da faculdade, agora você vai advogar, você vai ser o melhor. Um monte de coisa, né? E aí ele fica lá, meu Deus. Verdade. Não, perfeito, é isso mesmo. Ai, que legal. Adorei ter você aqui, adorei você ter Eu também aceito o adorei. convite para falar. Espero que vamos de repente fazer novas, né? Novas conversas aí para trocar. Com certeza, já tenho umas ideias aqui para convidar Olha, você. A que gente legal. fala depois nos bastidores. Tá ótimo. Posso tirar um print aqui para Claro. eternizar aqui o momento? Claro, com certeza. Eu não sei se a gente consegue tirar os comentários, mas se não conseguir, também Eu não também tem não sei problema. como é que faz isso. Preciso aprender. Acho que não tem problema, Tô não. Vamos tirar aqui com mesmo. Eu não sei como Depois é a que gente tira. aprende. Eu também não sei como que faz. Eu acho que é só o abre que consegue tirar. Achei. Achei. Eba. Vamos lá. Melhor. Vamos. Vamos lá? Foi. Legal. Eba. Obrigada. Rosane, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por dar essa oportunidade de eu falar sobre o meu trabalho. Então, para aquelas pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais do que é o desenvolvimento, do que é essa soft skill, vocês podem entrar lá no meu perfil, que é @prof_catuxa. Eu sempre posto conteúdos lá. E agora a gente tem um grupo, né? Então, eu tenho um time que todos os sábados, às 11 horas, a gente se encontra para falar sobre algum assunto, né? A semana passada foi sobre autoconhecimento, essa semana é sobre autossabotagem. Então, são 30 minutos que a gente fica juntinho, partilhando algumas informações, fazendo ferramentas, mas foi uma maneira que eu encontrei de contribuir para o mundo sobre tudo que eu já ganhei, né? Sobre tudo que eu já prosperei. Então, estão todos convidados. Tá sendo ótimo, eu indico, viu? Recomendo. Eu tô gostando. Muito bom. Legal. Obrigada, viu? Boa sorte aí na sua trajetória. Eu admiro muito você. Tô adorando as suas postagens, o seu jeito descolado, né, de falar sobre o direito, que é algo tão tradicional, e você está desconstruindo essa ideia, sem tirar a devida importância, né, sem tirar aí a responsabilidade que é depositada sobre essa área. Continue aí na sua trajetória. Que legal. Também te admiro bastante aí. Sucesso aí na sua carreira. Obrigada, querida. Um beijo. Um beijo. Até mais. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes também, pessoal. Um beijão.